Boa noite a todos. Boa noite, professor. Eu me chamo Felipe e estou fazendo esse trabalho sobre o parafuso de Arquimedes junto com o Ramon. A gente vai falar um pouco sobre uma breve história dele, sobre os benefícios que ele trouxe para a sociedade como um todo, né? Nessa necessidade que o mundo tem dessa geração de energia sustentável, né? Porque, como a gente pode ver aí, a gente está correndo contra o tempo nesse quesito de buscar uma forma mais sustentável de gerar energia, né? Então, falando um pouco do parafuso de Arquimedes, ele inicialmente foi criado como um método de elevação de água, né, ou algum tipo de líquido que as civilizações mais antigas poderiam querer carregar, né? Foi desde a sua criação ele se torna ele se demonstra uma invenção muito promissora, né? Mas falando de Arquimedes mesmo, quem ele foi, o Arquimedes ele foi um matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego antigo. Ele era amplamente conhecido por suas contribuições significativas para a ciência e a engenharia, né? Explorando um pouco esse mecanismo simples, porém eficaz, ele pode ser a chave para uma existência humana mais sustentável e menos impactante ao nosso planeta, né? Especialmente em comunidades isoladas que buscam alternativas e acessíveis de energia elétrica, por ele ser digamos que um mecanismo ali de simples funcionamento, né? Então, para algum tipo de civilização, ele se torna mais acessível. É bacana também a gente citar que Arquimedes viveu antes de Cristo e essa invenção já é muito antiga. Então é muito importante a gente dar atenção devida a ela, porque uma invenção tão antiga pode ser usada até hoje. Isso mostra a importância que ela tem. Isso, a eficácia do que ela prometeu, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das estratégias de estudo que a gente usou para fazer o nosso paper. E nessa estratégia a gente fez as pesquisas bibliográficas sobre as tecnologias sustentáveis e estudos mais especificamente sobre o parafuso de Arquimedes, tanto no seu uso tradicional quanto no seu uso como uma turbina, que é o foco desse nosso trabalho. A gente também assistiu vários vídeos e documentários, tanto sobre Arquimedes quanto sobre as usinas hidrelétricas e também sobre a geração de energia sustentável, que é um foco da humanidade hoje em dia e uma preocupação cada vez maior. Bom, aqui nas considerações críticas e criativas a gente resolveu fazer esse esquema aqui, que aborda basicamente o que a gente fez no nosso paper. Aqui a gente teve como foco a inovação sustentável na engenharia, e essa inovação vem com base em utilizar o parafuso de Arquimedes, uma invenção tão antiga, numa forma diferente do uso habitual. Que foi adaptando ela para ser uma turbina hidrelétrica, né? Atualmente a gente consegue usar ela para gerar energia. Lembrando também que essas adaptações, elas do parafuso em si, ela pode trabalhar em sinergia com outras invenções antigas, né? Podendo criar um sistema até mais robusto para essa geração de energia sustentável, né? Pode continuar. Exato, exato. Claro que a gente tem alguns desafios e algumas limitações, porque requer água, por exemplo, para ser utilizada, né? Se trata de uma usina hidrelétrica. Outra situação também é que é, o uso dela, principalmente, é para locais com uma baixa queda de água. Por exemplo, até 10 metros ele seria o ideal. Ou seja, pequenos córregos e são mais indicados para utilização. Isso. Que o modo convencional de gerar energia não seria eficaz, né? Exato. Falando um pouco dos relacionamentos os impactos, né, que a inovação sustentável promove o uso suficiente de recursos e tecnologias adaptáveis, né? O parafuso de Arquimedes vem como exemplo de solução inovadora e sustentável, necessidade de superação de desafios, as limitações a serem superadas para maximizar a eficiência e reduzir custos. Eu vou até falar um pouco mais sobre isso, sobre essa redução de custos e melhorias que ele fornece para a sociedade, né, como um todo, e para as indústrias hidrelétricas, né? Bom, aqui está um resumo
do nosso paper, que a gente vai explicar agora como é que funciona essa utilização invertida do parafuso de Arquimedes para geração de energia, e também vai detalhar um pouquinho sobre o aspecto sustentável e menos agressivo à vida aquática, principalmente. Bom, nesse sistema, a água flui naturalmente sobre o parafuso, impulsionando sua rotação e acionando um gerador que converte a energia cinética da água em energia elétrica. Então, basicamente, o parafuso é posicionado numa queda de água, né? E essa queda flui por ele, fazendo ele girar, e essa energia é transformada em energia cinética, é transformada em energia mecânica, que é transformada em energia elétrica, através de um gerador. A gente também detalhou a operação invertida do parafuso em usinas hidrelétricas e seus benefícios na vida ambiental, né? Porque, digamos assim, com esse transporte da água, com a forma ali que ele trabalha, digamos assim, os peixes eles não vão ser prejudicados, digamos que diretamente, né? Não vai ter um contato, assim, algo que possa machucar eles ou ferir, digamos assim, né? Ele mantém a preservação da vida aquática, né? Digamos assim. E tem uma redução de emissão de CO2 também, né? E ele tem uma economia financeira significativa, digamos assim. Eu vou citar um exemplo aqui que a gente trouxe numa das nossas referências, que fala sobre uma usina hidrelétrica que se localiza no Paraná, onde tem as estatísticas, né, que a economia da economia que esse parafuso traz para a empresa, né. Um exemplo notável dessa aplicação é na usina hidrelétrica de Nicolau Klippel, no Paraná, inaugurada em 2019. Essa usina gera impressionantes 21.600 kW por mês, o suficiente para abastecer 135 residências de 4 membros cada. Então é uma economia bem interessante, né? Além da eficiência energética, essa tecnologia contribui significativamente para a redução de emissão de CO2, assim como eu já havia comentado, né? Equivalente a retirar 18 carros poluentes das ruas anualmente e promove uma economia substancial de recursos financeiros. Então a gente pode perceber que ele é um sistema bem sustentável e uma das melhores opções assim no quesito geração de energia sustentável, né? E esse exemplo ele demonstra que justamente que ele é uma baixa queda de água, né? Então não precisa ter uma grande queda de água para que seja implementado. Então pode ser implementado em diversos córregos que a gente tem ao redor do Brasil inteiro, como nesse exemplo daí em Curitiba, no Paraná. Então, digamos assim, se no Brasil todo todas as usinas, se algumas empresas assim de usinas hidrelétricas pegassem o exemplo dessa empresa do Paraná, a gente teria uma redução considerável no país, assim, na questão de emissão de CO2, né? Então já seria algo bem significativo, né? A gente poderia se tornar um exemplo para outros países, né? E implementar esse método de geração de energia também. O Brasil já é uma dos principais, né? Que é ter usinas hidrelétricas, mas de forma mais convencional. Essa seria mais um diferencial. Isso. Bom, partindo para a finalização dessa nossa apresentação, a gente conclui que a engenharia desempenha um papel crucial na adaptação e otimização do parafuso de Arquimedes para a geração de energia renovável, destacando sua relevância na busca por um futuro mais sustentável e eficiente energeticamente. Bom, através dessas pesquisas, a gente notou o papel crucial da engenharia na adaptação dessas tecnologias mais antigas, por exemplo, o próprio parafuso de Arquimedes, que foi criado antes de Cristo, sendo utilizado até hoje, com a implementação de novos materiais, com novas tecnologias podendo ser utilizadas junto dele. Ele desempenha um papel de suma importância hoje em dia e podendo inovar novamente na sua trajetória. Dessa forma, a gente nota que o parafuso de Arquimedes não apenas honra o seu legado histórico, mas também reinventa como um pilar fundamental da engenharia moderna, buscando soluções mais verdes, que cada dia mais é importante no nosso planeta. Este estudo reforça a ideia que a engenharia transcende a construção
que é uma disciplina dedicada à adaptação e à melhoria contínua. Com isso em mente, encerramos a nossa apresentação com um olhar esperançoso para o futuro, onde a engenharia e a sustentabilidade caminham lado a lado em direção à criação de um mundo mais verde e sustentável. Obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite.